As declarações de Cristo dos últimos dias. A entrada na vida começa com o desempenho do dever. Para cumprir seu dever à altura de um padrão aceitável, você precisa primeiro ter a mentalidade adequada. Quando seu caráter corrupto se manifesta, você precisa também ajustar seu estado. Quando você for capaz de tratar seu dever corretamente, quando você tiver se livrado dos constrangimentos e influências de todos os tipos de pessoas, eventos ou coisas, quando você conseguir se submeter completamente a Deus, você será capaz de cumprir bem seu dever. O segredo para fazer isso é sempre colocar seu dever e responsabilidades em primeiro lugar. No processo de cumprir seu dever, você precisa sempre se examinar. Eu tenho uma atitude superficial em relação a meu dever? Que coisas me perturbam e fazem com que eu seja superficial ao cumprir meu dever? Eu estou cumprindo meu dever com todo o coração e toda a força? Agir assim permitirá que Deus confie em mim? Eu submeti meu coração completamente a Deus? Cumprir meu dever desse jeito está de acordo com os princípios? Cumprir meu dever desse jeito alcançará os melhores resultados? Você deveria refletir sobre essas perguntas com frequência. Quando descobre problemas, você deveria buscar a verdade ativamente e encontrar as palavras relevantes de Deus para resolvê-los. Assim, você será capaz de cumprir bem seu dever. E você terá paz e alegria no coração. Se problemas surgem frequentemente conforme você cumpre seu dever, a maioria deles vem de problemas com suas intenções. São os problemas de um caráter corrupto. Quando o caráter corrupto de uma pessoa se manifestar, ela terá problemas no coração e seu estado será anormal, o que influenciará diretamente sua capacidade de cumprir seu dever. Problemas que influenciam a capacidade de cumprir o dever são problemas grandes e sérios. Podem influenciar diretamente o relacionamento com Deus. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem noções e equívocos sobre Deus quando desastres acometem sua família. Algumas pessoas ficam negativas quando passam sofrimentos em seus deveres e ninguém vê isso, nem as elogia. Algumas pessoas não cumprem bem seu dever. São sempre superficiais e se queixam de Deus quando são podadas e tratadas. Algumas pessoas não estão dispostas a cumprir seu dever porque estão sempre considerando uma rota de fuga. Todos esses problemas influenciam diretamente um relacionamento normal com Deus. Todos esses são problemas de um caráter corrupto. Todos eles provém do fato de que as pessoas não conhecem a Deus, que elas sempre tramam por si mesmas e consideram a si mesmas, o que as impede de refletir sobre a vontade de Deus ou de se submeter aos planos de Deus. Isso produz todos os tipos de sentimentos negativos. É exatamente assim
que são as pessoas que não buscam a verdade. Quando são acometidas de problemas pequenos, elas ficam fracas e negativas, dão vazão à frustração de cumprir seu dever, desobedecem e resistem a Deus e querem desistir de suas responsabilidades e trair a Deus. Todas essas coisas são as várias consequências produzidas pelos constrangimentos de um caráter corrupto. Uma pessoa que ama a verdade é capaz de deixar de lado sua vida, seu futuro e seu destino, e ela só quer buscar e obter a verdade. Ela acha que não há tempo suficiente. Ela teme ser incapaz de cumprir seu dever e que não será capaz de ser aperfeiçoada. Então ela consegue deixar tudo de lado. Sua mentalidade é somente se voltar para Deus e se submeter a Ele. Nenhuma dificuldade a assusta e, se ela se sente fraca ou negativa, ela resolve isso naturalmente lendo algumas passagens das palavras de Deus. Pessoas que não buscam a verdade são perturbadas, e não importa como você comunique a verdade com elas. Elas são incapazes de resolver completamente seus problemas. Mesmo que se convençam momentaneamente e sejam capazes de aceitar a verdade, não obstante, elas voltam atrás mais tarde, por isso é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Não é que essas pessoas não entendem nada da verdade, é que elas não valorizam nem aceitam a verdade no coração. No fim, isso faz com que elas sejam incapazes de deixar de lado sua vontade, seu egoísmo, seu futuro e seu destino, que, então, sempre emergem para perturbá-las. Se uma pessoa é capaz de aceitar a verdade, então, à medida que ela entender a verdade, todas essas coisas que pertencem a um caráter corrupto desaparecerão naturalmente, e ela terá entrada na vida e estatura. Ela deixará de ser uma criança ignorante. Quando uma pessoa tem estatura, ela se torna cada vez mais capaz de entender coisas, mais e mais capaz de discernir entre todos os tipos de pessoas e não será constrangida por nenhuma pessoa, evento ou coisa. Não será influenciada por nada que alguém diga ou faça. Não estará sujeita à interferência das forças malignas de Satanás, nem à enganação e a perturbações de falsos líderes e anticristos. Se isso acontecer, a estatura de uma pessoa não crescerá gradativamente? Quanto mais uma pessoa entender a verdade, mais rápido sua vida progredirá, e ela terá facilidade de cumprir seu dever com sucesso e de entrar na verdade e realidade. Quando você tiver entrada na vida e sua vida estiver crescendo gradativamente, seu estado será cada vez mais normal. As pessoas, os eventos e coisas que, outrora, foram capazes de perturbá-lo e constrangê-lo, deixarão de ser um problema para você. Você não terá mais dificuldade ao cumprir seu dever, e seu relacionamento com Deus ficará cada vez mais normal. Quando você sabe confiar em Deus, quando você sabe buscar a vontade de Deus, quando sabe qual é seu lugar, quando sabe o que deveria e o que não deveria fazer, e que questões exigem ou não que você assuma a responsabilidade, seu estado não fica cada vez mais normal? Viver desse jeito não o deixará cansado, certo?
você não só não se cansará, como também se sentirá especialmente relaxado e feliz. Como resultado, seu coração não se encherá de luz? Sua mentalidade será normal. As manifestações de seu caráter corrupto diminuirão e você será capaz de viver na presença de Deus, de viver uma humanidade normal. Quando as pessoas virem seu ponto de vista, elas pensaram que houve uma grande mudança em você. Estarão dispostas a se comunicar com você. Sentirão paz e alegria no coração e também serão beneficiadas. À medida que sua estatura crescer, sua fala e suas ações ficarão mais adequadas e mais baseadas em princípios. Ao ver pessoas que estão fracas e negativas, você será capaz de oferecer-lhes uma ajuda substancial, não as constrangendo nem passando sermões, mas usando suas experiências reais para ajudá-las e beneficiá-las. Desse jeito, você não só estará se esforçando na casa de Deus, como também será uma pessoa útil, capaz de assumir responsabilidade por si mesmo e de fazer mais coisas significativas na casa de Deus. Não é esse o tipo de pessoa de que Deus gosta? Se você for uma pessoa de que Deus gosta, todos os outros também não gostarão de você? Por que Deus se agrada com esse tipo de pessoa? Porque ela é capaz de fazer coisas práticas diante dele, não tende a bajular, lida com questões práticas e é capaz de ajudar e guiar os outros falando sobre as experiências verdadeiras dela. Ela é capaz de ajudar os outros a resolver qualquer problema e, quando há dificuldades no trabalho da igreja, ela é capaz de guiar os demais adiante, resolvendo ativamente os problemas. É isso que significa cumprir seu dever com lealdade. Ela é capaz de ajudar seus irmãos a resolver problemas, o que prova que ela tem entrada na vida. O fato de ela conseguir fazer tantas coisas práticas prova que ela pratica a verdade e que ela vive na presença de Deus. Porque tem a verdade e realidade, ela é capaz, também, de conduzir os outros a entrar na verdade e realidade. Se você não possui a verdade e realidade, nem tem experiências verdadeiras, você pode guiar os outros para ficar na presença de Deus? Se você não vive na presença de Deus, você não pode conduzir os outros para ficar na presença de Deus. Se você só se esforça ao cumprir seu dever, sem jamais buscar as verdades e princípios, e não está disposto a satisfazer a Deus, então você não está vivendo na presença de Deus. Aqueles que não vivem na presença de Deus conseguem aceitar seu escrutínio? Conseguem resistir aos testes de Deus? Conseguem permanecer firmes em meio a provações? Esse tipo de pessoa pode dar testemunho de Deus? Ela pode testificar dele? Que tipo de pessoa é incapaz de testificar de Deus? É alguém que realmente crê em Deus? No mínimo, ele ainda não entrou na verdade e realidade das palavras de Deus, e ainda existe fora das palavras de Deus. Alguém que acredita em Deus há muitos anos, sem nenhuma entrada na vida, que não consegue falar sobre seu testemunho experiencial, muito menos testificar de Deus, que não consegue espalhar o Evangelho para ninguém com sucesso,
ele é indigno de ser chamado de testemunha de Deus. Portanto, alguém que tem estatura imatura e não tem entrada na vida nunca pode testificar de Deus. A implicação tácita é que esse tipo de pessoa não vive na presença de Deus. Se você não vive na presença de Deus, não tem entrada na vida e não é uma testemunha de Deus, Ele reconhecerá você como um de seus seguidores? Não reconhecerá. Deus lhe deu uma oportunidade para cumprir seu dever, e você está disposto a cumpri-lo. Mas, por meio de seu comportamento, Ele viu que você não consegue testificar dele, nem mesmo após crer nele por tanto tempo. Você não só não tem conhecimento experiencial verdadeiro, como vive de acordo com suas noções e imaginação. Não tem verdade e realidade e não vive na presença de Deus. Se Ele lhe dá uma provação, você não consegue suportar. Se Ele poda e lida com você, você não consegue suportar. Se Ele o julga e castiga, você desiste de suas responsabilidades e fica mal-humorado. E Ele pensará: essa pessoa é igual a um tigre, que ninguém ousa tocar. Para onde quer que eu vá fazer minha obra ou falar, esse tipo de pessoa é indigno de seguir, indigno de estar comigo. Por que ele diria isso? Porque esse tipo de pessoa não entende a verdade. Ele não tem um entendimento puro, não tem experiências verdadeiras e não entende a vontade de Deus. Se não entende a vontade de Deus, ele pode ser compatível com Ele? Se não entende sua vontade, ele pode compreendê-la? Consegue aceitar a verdade? É difícil dizer, e tudo isso são quantidades desconhecidas. Portanto, se esse tipo de pessoa estivesse com Deus, ele teria receios a respeito dele em tudo e não o compreenderia, o que, então, faria surgir todos os tipos de equívocos, queixas e julgamentos sobre Deus a cada passo. No fim, isso causaria rebelião. Deus poderia querer alguém que se revolta contra Ele? Deus poderia permitir que Ele se tornasse seu seguidor? Não poderia. Se você quer que Deus aprove você como um de seus seguidores, então, primeiro, você precisa se concentrar na entrada na vida. Precisa começar entendendo a si mesmo, sendo capaz de se livrar de seu caráter corrupto, alcançando a capacidade de se ater a seu dever e cumprindo seu dever de acordo com as exigências de Deus. Isso vem primeiro. Concentrar-se na entrada na vida é para o bem de cumprir bem seu dever, e é disso que tudo isso trata basicamente. Você deveria começar buscando entrada na vida a partir do cumprimento de seu dever, e, a partir da entrada na vida, você deveria entender e obter a verdade gota por gota, até alcançar um ponto em que terá estatura, em que sua vida crescerá gradativamente e você terá experiências reais com a verdade. Depois, você deveria dominar todos os tipos de princípios de prática, de modo que você seja capaz de cumprir seu dever sem ser constrangido ou perturbado por alguma pessoa, evento ou coisa. Dessa forma, você viverá cada vez mais na presença de Deus.
você não será perturbado por nenhum tipo de pessoa, evento ou coisa, e terá experiência com a verdade. À medida que sua experiência ficar mais abundante, você será mais capaz de testificar de Deus. E, à medida que você for cada vez mais capaz de testificar de Deus, você aos poucos se tornará uma pessoa útil. Quando você se tornar uma pessoa útil, você será capaz de cumprir seu dever à altura de um padrão aceitável na casa de Deus. Será capaz de ficar no lugar de um ser criado e de se submeter aos arranjos e orquestrações de Deus, e será capaz de permanecer firme. Só esse tipo de pessoa é um ser criado aceitável que tem um elogio de Deus. Então, você será digno de tudo que Deus lhe deu. Qual é a chave para entrar na verdade e realidade? Você precisa aprender a praticar a verdade e a lidar com as coisas de acordo com os princípios. Qual é o sentido de sempre fazer juramentos e expressar sua vontade? Se você sempre faz juramentos e expressa sua vontade, mas, ainda assim, é incapaz de praticar a verdade, então tudo isso não tem utilidade nenhuma. A coisa mais crucial, mais real, é alcançar a entrada na vida no processo de cumprir seu dever por meio da busca da verdade para resolver os vários problemas que aparecem enquanto você cumpre seu dever e para reverter suas atitudes equivocadas em relação a seu dever. O que significa ter entrada na vida? Ter entrada na vida significa que você tem experiência com a verdade e conhecimento dela, e é capaz de praticá-la corretamente. Todos vocês têm entrada na vida neste momento? Vocês são capazes de testificar de Deus? Vocês não estão, ainda, presos em doutrina na maior parte do tempo? Vocês não estão se contentando com a doutrina sem realmente ter conhecimento ou experiência com a verdade? Se você não consegue obter experiências e conhecimento verdadeiros da verdade, você não pode testificar de Deus. Na maior parte do tempo, seu conhecimento é perceptual. Vocês são ambivalentes, como se uma coisa e outra fossem, ambas, corretas. Quando Deus diz uma coisa, é como se isso fosse a verdade para você. E, quando Ele diz outra coisa, isso também é a verdade. É como se todas as palavras de Deus fossem a verdade para você. E você diz, Amém, para elas e as elogia, mas não consegue se comparar com elas. Quando faz as coisas, você ainda está confuso e não sabe que verdades usar para resolver seus problemas. A maioria de vocês não está nesse estado? Embora vocês entendam muito e consigam falar muito sobre doutrina, vocês não conseguem usá-la em sua vida real. Vocês ainda não sabem como praticar a verdade, nem sabem como aplicar as palavras de Deus em sua vida real. E não importa o que os acometa, vocês não sabem como buscar a verdade para resolver seus problemas. Isso é porque sua estatura é baixa demais. Quando vocês souberem como experimentar, praticar e aplicar as palavras de Deus em sua vida real, e quando souberem como buscar a verdade para resolver problemas quando algo os acomete, sua vida crescerá
Saber como praticar a verdade é um sinal de que sua vida está crescendo. Algum dia, quando você for capaz de resolver problemas com a verdade, quando tiver algum conhecimento de Deus, quando puder, por meio do compartilhamento de seu conhecimento verdadeiro de Deus, testificar de sua obra, de seu caráter santo e justo e de sua onipotência e sabedoria, você poderá realmente testificar de Deus e estará qualificado para ser usado por Deus. Se você entende muito e é capaz de falar sobre doutrina o dia inteiro, mas não consegue resolver nada relacionado a seus problemas, nem sabe como resolvê-los, isso prova que as coisas que você entende não são a verdade, são apenas as palavras e as doutrinas. Mesmo que você fale alguma doutrina de forma muito realista, na verdade, isso é só conhecimento perceptual, que ainda não alcançou a racionalidade. Embora as pessoas sejam edificadas após ouvir você, tenham sentimentos iguais aos seus, e seu conhecimento seja até capaz de alcançar alguns resultados nelas, você não é capaz de falar sobre isso muito claramente, nem é capaz de resolver problemas totalmente. Isso prova que as doutrinas sobre as quais você falou são apenas conhecimento perceptual. Você não pode dizer que elas são a verdade e realidade, muito menos que você entrou na verdade e realidade. Agora, como você resolve o problema de falar sobre as palavras e as doutrinas? Isso exige que você reflita sobre os vários tipos de corrupção que se revelam em você no cumprimento de seu dever. Que você reflita sobre as origens de cada problema que encontra. E então busque a verdade e use as palavras de Deus para resolver completamente o caráter corrupto que você revelou. Não importa se o que você manifesta é arrogância e presunção, ou distorção e enganação, se é egoísmo e maldade, ou superficialidade e mentir para Deus. Você precisa refletir sobre esses caracteres corruptos até que os enxergue claramente. Desse jeito, você saberá que problemas existem no cumprimento de seu dever e quão longe você chegou em alcançar a salvação. Somente quando conseguir ver claramente seu caráter corrupto, você será capaz de saber onde estão as dificuldades e os obstáculos no cumprimento de seu dever. Somente então você será capaz de resolver problemas logo na origem. Por exemplo, digamos que você não assume responsabilidade pelo cumprimento de seu dever. Em vez disso, você sempre age superficialmente, causando perdas em seu trabalho, mas você se importa com sua honra. Por isso, não está disposto a comunicar abertamente seu estado e dificuldades, nem a praticar autodissecção e autoconhecimento. Em vez disso, você sempre inventa desculpas para lidar com as coisas superficialmente. Como você deveria resolver esse problema? Você precisa orar a Deus e refletir sobre si mesmo, dizendo: Ó Deus, se eu falo desse jeito, é só para proteger minha honra. É meu caráter corrupto que está falando. Eu não deveria falar desse jeito. Preciso me abrir, desnudar-me e falar em voz alta os pensamentos verdadeiros do meu coração. Eu preferiria passar vergonha e perder honra a satisfazer minha vaidade. Só quero satisfazer a Deus. Desse jeito, renunciando a si mesmo e falando em voz alta os pensamentos verdadeiros de seu coração,
você está praticando ser uma pessoa honesta e, além disso, não está agindo de acordo com sua vontade ou protegendo sua honra. Você é capaz de colocar as palavras de Deus em prática, de praticar a verdade de acordo com a vontade de Deus, de cumprir seu dever com sinceridade e de cumprir completamente suas responsabilidades. Assim, você não só está praticando a verdade e cumprindo bem seu dever, você está também defendendo os interesses da casa de Deus, e o coração de Deus fica satisfeito. Esse é um jeito justo e honrável de viver, digno de ser levado para diante de Deus e dos homens. Isso é tão maravilhoso. Praticar desse jeito é um pouco difícil, mas, se seus esforços e sua prática estiverem voltados para essa direção, então, mesmo que falhe 1 ou 2 vezes, você certamente será bem-sucedido. E o que o sucesso significa para você? Significa que, quando pratica a verdade, você é capaz de dar esse passo que o liberta das amarras de Satanás. Um passo que permite que você renuncie a si mesmo. Significa que você é capaz de deixar de lado vaidade e prestígio, parar de buscar lucro e parar de fazer coisas egoístas e más. Quando coloca isso em prática, você mostra às pessoas que é alguém que ama a verdade, que anseia pela verdade, alguém que anseia por justiça e luz. Esse é o resultado que você alcança ao praticar a verdade. Ao mesmo tempo, você também envergonha Satanás. Satanás o corrompeu. Ele o fez cuidar de si mesmo. Ele o fez egoísta. Ele o fez pensar em prestígio próprio. Mas agora, essas coisas satânicas não podem mais prender você. Você se libertou delas. Você não é mais controlado por vaidade, prestígio ou seus interesses pessoais. E você pratica a verdade. Então Satanás é totalmente humilhado e não há nada que ele possa fazer. Então, você não é vitorioso? Quando você é vitorioso, você não fica firme em seu testemunho de Deus? Você não combate o bom combate? Quando combateu o bom combate, você tem paz e alegria e uma sensação de tranquilidade no coração. Se você costuma ter um senso de acusação em sua vida, se seu coração não consegue encontrar descanso, se você está sem paz nem alegria e, muitas vezes, é acometido de preocupação e ansiedade sobre todos os tipos de coisas, o que isso demonstra? Apenas que você não pratica a verdade, não permanece firme em seu testemunho de Deus. Quando vive em meio ao caráter de Satanás, você fica propenso a falhar frequentemente na prática da verdade, a dar as costas para a verdade, a ser egoísta e vil. Você só defende sua imagem, seu nome e status e seus interesses. Sempre viver para si mesmo lhe traz grande dor. Você tem tantos desejos egoístas, complicações, grilhões, receios e vexames que não tem nem um pouco de paz nem de alegria. Viver em prol da carne corrupta significa sofrer excessivamente. Aqueles que buscam a verdade são diferentes. Quanto mais eles entendem a verdade, mais livres e libertados se tornam. Quanto mais eles praticam a verdade, mais paz e alegria têm. Quando obtiverem a verdade, eles viverão completamente na luz, desfrutarão das bênçãos de Deus e não sentirão nem um pouco de dor.
Neste momento, em que estado todos vocês vivem na maior parte do tempo? Vocês vivem num estado positivo ou negativo na maior parte do tempo? Vivemos num estado negativo, na maior parte do tempo. Para alguém que sempre vive num estado negativo, persistir no cumprimento de seu dever sem desistir de suas responsabilidades não é coisa simples. Todos vocês ficam passivos com frequência, mas não sabem como resolver isso. Às vezes, é preciso muito esforço para resolver seus estados passivos. E, quando as coisas não acontecem como vocês querem, vocês ficam passivos novamente. Vocês sempre se reviram em sua passividade e não conseguiriam ficar de pé nem se quisessem. Vocês não conseguem cumprir bem nenhum dever e são tão incompetentes que ninguém pode ajudá-los. Viver assim não é cansativo? Então, como vocês lidam por completo com o problema da passividade? É imprescindível que vocês entendam um pouco da verdade. A quantidade de doutrina sobre a qual vocês conseguem falar não resolverá seus problemas. Quando uma pessoa realmente entender a verdade e quando ela for capaz de resolver qualquer passividade ou dificuldade que encontrar, desempenhar o dever não será mais tão cansativo. Uma pessoa só pode ser livre e liberta se obtiver a verdade. Neste momento, a coisa da qual todos vocês mais carecem é a verdade. Mas obter a verdade não é algo que pode ser feito de um dia para o outro. Vocês precisam ter um conhecimento verdadeiro da obra de Deus e ser capazes de ver claramente os caracteres corruptos das pessoas. Isso exige tempo, e vocês precisam buscar a verdade a fim de entender isso. Todos vocês podem sentir a dor de viver num caráter corrupto. Vocês têm um entendimento profundo disso. Vocês experimentaram a paz e a alegria que são produzidas em seu coração quando vocês entendem a verdade, quando são capazes de praticar a verdade e observar as verdades princípios? Vocês têm muitas experiências desse tipo? Se essas experiências são realmente abundantes, isso significa que vocês possuem completamente a verdade e realidade. Vocês terão a sensação de viver na luz e na presença de Deus. Se, de vez em quando, vocês desfrutarem um pouco do esclarecimento de Deus, vocês ficarão muito satisfeitos. Se, de vez em quando, vocês confiarem em Deus e não nas pessoas, e Deus lhes der um pouco de luz, um caminho adiante que vocês não tinham imaginado, e a questão for resolvida, vocês ficarão muito satisfeitos. Não basta ter essas experiências pequenas com frequência. Vocês ainda precisam continuar investindo esforço na verdade. De um lado, vocês precisam entender a verdade sobre visões, ter um entendimento perfeitamente claro da obra de Deus e realmente ter um conhecimento do caráter de Deus. Desse jeito, quando vocês voltarem a enfrentar dificuldades no cumprimento de seu dever, no mínimo isso não gerará noções, nem gerará desobediência. Esse é um aspecto das coisas. Além disso, vocês precisam investir esforço na entrada na vida. As verdades que precisam ser praticadas e nas quais vocês precisam entrar devem ser analisadas, como conhecer a si mesmo, ser uma pessoa honesta, aprender a se submeter a Deus,
como confiar em Deus, como cumprir seu dever com lealdade, como discernir entre todos os tipos de pessoas, como vocês deveriam tratar Satanás, que sabedoria vocês devem possuir, etc. Vocês só poderão temer a Deus e evitar o mal e se tornar uma pessoa perfeita se experimentarem e entrarem nesses diferentes aspectos da verdade. Então, em quantos aspectos da verdade e realidade vocês já entraram? Em quais aspectos da verdade e realidade vocês ainda não entraram? Vocês precisam ficar de olho nesse placar em seu coração. Quando vocês tiverem entrado em muitas verdades relacionadas à prática, sua vida já terá crescido e vocês realmente terão estatura. Quando sua estatura tiver crescido até certo ponto, vocês serão capazes de entrar na estrada para serem aperfeiçoados por Deus e terão estatura verdadeira. Essa não é uma questão que pode ser apressada. Você não pode devorar um elefante numa única bocada. Neste momento, qual é a coisa mais crucial e importante que vocês precisam resolver? É que vocês precisam cumprir bem seu dever e ter entrada na vida enquanto cumprem seu dever. Essa é a chave. Você não pode simplesmente fazer um esforço. Você precisa pôr o coração. Deus não quer que você esgote sua labuta ao cumprir o dever de um ser criado. Ele quer que você lhe ofereça sua sinceridade. Ao cumprir seu dever, você precisa ter entrada na vida. Somente quando tiver entrada na vida, você terá vida. Somente quando tiver vida, você poderá crescer. E somente aqueles que têm vida têm a verdade.